com essa harmonia, com essa corrente de paz, com essa corrente de luz, com esse amor, que ele possa ser disseminado em cada lar, em cada coração. Que o Mestre Jesus, que toda espiritualidade e amigos, trabalhadores da luz, possam passar em cada lar, adentrar em cada lar, derramando suas bênçãos de amor, de luz, de paz e de cura, em especial para esses irmãos aqui da lista. Júlia Vieira Garcia da Silva, Leiane Alice Clementino Souza, Maria de Fátima Rego, Maria Suzete Guerra de Sá, Francisco Benévolo Dantas. Que cada um deles possa ser acolhido e merecido de acordo com a necessidade de cada um. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje, do nosso livro, continua do nosso livro Pão, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que é o capítulo 163. E tem nada mais, nada menos do que o título de Agradecer. E essa passagem está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, onde ele diz: E sede agradecidos. É curioso, diz Emmanuel, verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. E por isso, que em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiel a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida que se oferece em testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, por meio de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros o tesouro da vida. E que assim seja. E assim, amado Mestre, eu passo a palavra ao nosso irmão Gilson para fazer a nossa prece de todas as noites do nosso Evangelho. Seja bem-vindo, meu irmão.
Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Já que falou no aprendizado, hoje vamos fazer a petição do aprendiz, do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Estradas e Destino. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensina-nos a praticá-lo. Quando não posso oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que te entregue o bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em vista das imperfeições que carrego, permita-me confiar-te o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sobre o impedimento para concretizar o meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre das inércias e que, embora em me arrastando, consiga algo aprender para servir, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transbordando em paz, tranquilidade e harmonia, para que possamos ter na noite de hoje o Evangelho com muita paz, prosperidade e muita alegria no coração de todos nós. Assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Muito obrigada, meu irmão. E assim, Pai amado, já com nossos corações, as nossas mentes serenas, elevada ao Mestre Maior, pedimos a nossa Mãe Maria Santíssima, a todos os trabalhadores da luz, nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, para passar a palavra à nossa irmã Rita, que fará o Evangelho e toda a sua explanação. Seja bem-vinda, minha irmã. Gratidão, Francisca. Boa noite a todos. Que todos sejam aí abençoados com a compreensão do que hoje vamos estudar. Nosso Evangelho do capítulo 23, esse intitulado por Kardec, A Moral Estranha, e nossos itens é de 1 a 3, no comecinho, com esse primeiro tema que nos traz a passagem de Lucas, do capítulo 14, de 25 a 27, e o 33. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É uma passagem que está em Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Certas palavras muito raras, de resto, fazem um contraste estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo.
escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que não é menos provável o sentido primitivo pode sofrer algumas alterações, passando de uma língua para outra, ou seja, nas traduções. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, nas sucessivas reproduções dessas traduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. Dentro dessa passagem de Lucas e Mateus, esse capítulo, inicialmente é intitulado por Moral Estranha, e como por todo o Evangelho de Jesus, está a orientação para que vivenciemos diariamente essas lições, que é uma luz iluminando nossa estrada, igual uma estrela do Oriente, que orientou os magos ao encontro do menino Jesus. E para isso, precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quer dizer, é um trecho do Evangelho bem difícil de ser compreendido, porque são mensagens muito fortes que se tornam de difícil compreensão se tomarmos ao pé da letra. E por isso, não poderiam ter sido atribuídas isso, literalmente, ao Mestre Jesus, porque contraria todos os seus ensinamentos. O ensinamento maior de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a gente vai ver, com o continuar das questões aqui, inclusive eu pulei a leitura de alguns parágrafos, porque eu estou resumindo nessa minha conversa. Nós precisamos buscar na consciência explicações mais minuciosas nas entrelinhas, compreendendo não só o que está escrito, mas a época que isto está escrito, que isso foi escrito, o seu idioma de origem, compreender quais essas questões. E assim é que vamos poder entender esse aspecto moral, que para nós ainda é sombrio, difícil de aceitar. Mas com o tempo, quando Jesus fala odiar pai, mãe, filho, filha, abandonar a sua vida, a gente já vai entender que essas palavras não foram assim pronunciadas dessa forma, mas com o sentido de que precisamos amar mais a Deus, Deus em primeiro lugar, como foi, e não é nada contraditório ao que ele está dizendo. Só que essa palavrinha, odiar, pai, mãe, filhos e a si mesmo, é um dos 4 temas desse capítulo que soa muito estranho, porque ele veio nos ensinar o amor. Veio um dos primeiros, o 4º mandamento de Jesus veio nos ensinar, nos trazer, e que isso veio desde Moisés, né? É que precisamos honrar pai e mãe. Então, se a gente for usar a palavra odiar, for compreender a palavra odiar no nosso léxico, no nosso idioma, não cabe essa palavra. Aí a gente precisa se aprofundar
que esta palavra, no idioma que foi escrito, ela tem vários significados. E um deles, que cabe aqui nesse contexto, é que significa amar menos. Quer dizer, amar mais a Deus, amar menos a nós e aos próximos, a pai, mãe, não significa odiar. Essa palavra precisa ser entendida como amar menos. O primeiro lugar no amor é ao Pai, a Deus. Então, como se ama e odeia? Isso é muito contraditório, né? Não cabe essa palavra ao pé da letra no nosso contexto do português hoje. Porque Jesus veio nos ensinar o amor em sua plenitude. E essa regra do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é esse contexto aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, é Ele em primeiro lugar, Deus, amar mais a Deus, né? Amar menos, se apegar menos às coisas, os títulos e os entes queridos, a tudo que está ao nosso redor nesta vida terrena. Nós precisamos trabalhar o desapego. É esse o significado real dessa palavra odiar. Seria desapegar-se, seria amar menos, né, para não sofrermos tanto. Porque tudo aqui é passageiro. Mesmo nosso pai, nossa mãe, a quem queremos tanto bem, passam. E a gente não sabe se vai voltar a se encontrar, porque às vezes essa família material não é a mesma espiritual. E tem muitas e muitas outras questões nas entrelinhas, quando se fala da família material e da parentela espiritual. Então, essas duras expressões de Jesus, elas são um pouco incoerentes aos nossos ouvidos, quando ele pregou o amor incondicional entre todas as criaturas. E aí, como poderia se admitir que ele nos pedisse para odiar os nossos irmãos mais próximos, ascendentes e descendentes? Então, esse questionamento é o que nos leva a crer que há um erro aí, há um equívoco, não é um erro, um equívoco de tradução. E isso acontece porque ainda somos desatentos, né? Nós não temos, a grosso modo, ainda os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que está desde Isaías, lá no Antigo Testamento. Ele também já falava que, às vezes, a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muitas vezes nós lemos e relemos uma mesma mensagem do Evangelho, mas continuamos sem entender, porque não aprofundamos nosso entendimento. Nós continuamos, assim, na periferia da compreensão. Quando lemos uma determinada mensagem, precisamos observar a época que foi escrita, o povo a quem essa mensagem foi dirigida, o idioma, quais as palavras desse idioma, qual é o léxico, os significados, porque essas escrituras do Evangelho foram, pelo menos, vividas pelo Cristo
na língua hebraica, inicialmente, e essa palavra, na língua hebraica, ela tem vários significados diferentes, inclusive do que conhecemos hoje, porque a cada geração os idiomas também vão mudando. No nosso próprio português, a gente já também teve várias mudanças, não exatamente de significados, porque nós temos um grande léxico, né? Nosso vocabulário é bem extenso, não acontece tanto essas diferenças, mas se você for entrar em detalhes, palavras que se fala aqui no português têm um significado, no espanhol já tem outro significado que às vezes até agride, né? A começar do exemplo, para o idioma espanhol, quando você diz que uma comida, uma refeição está esquisita, você está dizendo que a refeição está excelente. Se você aqui diz, vixe, como está esquisita essa comida, é uma ofensa, né? Principalmente para quem está te oferecendo a refeição. Então, os significados de idioma para idiomas também têm diferenças. A mesma palavra pode ter significados diferentes. Então, vamos refletir. Essa palavra odiar, ela tinha mesmo qual o significado para essa língua, para esse idioma hebraico? E daí ela foi traduzida em vários outros idiomas, até chegar no idioma do português, ou mesmo para o francês. E esse odiar, claro que ele não significa o que a gente conhece aqui hoje. O máximo que podemos entender é significado de amar menos, se apegar menos. Pois, na época, era assim que estava expresso. Só que quando transformou para essa palavra, ela ficou muito forte e dá esse contexto de estranha moral, como Kardec coloca aqui. Kardec, em seus estudos, ele nos lembra que as palavras mudam de significado, é um dos parágrafos aqui que eu estou resumindo. Muda de significado conforme o idioma de cada povo, como eu já falei. Esse contexto dos descendentes hebraicos, né, que na época de Jesus já não eram os hebreus, literalmente, né? Apenas eram os descendentes dos hebreus. Vocês hão de lembrar que os hebreus foi da época de Moisés, né, que na caminhada até a terra prometida chegaram os descendentes, né? Mas muitos hebreus daquela época nem chegaram à terra prometida. Mas voltando, nesse contexto deles, o vocabulário era muito limitado e com certeza era usada uma palavra com mais de um significado. E aí cabe a nós pesquisar sempre que soar estranho, né, uma palavra, um contexto, para que a gente possa entender e praticar exatamente a vontade do Pai e os ensinos do Cristo, nesse amar mais a Deus sobre todas as coisas, amando menos a si próprio, consequentemente a todo o próximo, porque é para amar o próximo como a si mesmo. A gente não pode amar a si e ao próximo no mesmo peso, na mesma moeda que ama a Deus. É isso que significa, literalmente. É para a gente amar, mas a Deus é com maior superioridade.
E aí a gente pode rever o último parágrafo do nosso contexto, né, que ele diz assim: essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Então, o que eu disse está aqui, está tudo nesse texto, que eu até pulei o parágrafo porque ficaria repetitivo e que eu gostaria de explicar, e que está literalmente também no texto. Então, assim, o que era complexo, quando a gente chega nesse entendimento, fica simples. Jesus diz que, para segui-lo, deve-se deixar pai, mãe, filhos, despojar-se, inclusive, de si mesmo. E esse convite é para que nos desapeguemos de tudo e todos que representam vínculos materiais que não são eternos. O que é eterno é Deus e os valores espirituais. E Jesus veio sempre repetindo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que nos leva ao Pai, que vos leva ao Pai. E diz que para se chegar ao Pai, primeiro tem que passar por Jesus. É óbvio que não somos deste mundo, nossos pais, nossos filhos, irmãos, nosso corpo físico, né, não vai continuar, ele vai não só envelhecendo, mas ele vai também se transformar. Tudo aqui que vivenciamos agora, desses valores materiais, dessa vivência, dessa experiência que vivemos, é apenas uma roupagem emprestada que passa muito rápido. E aí eu queria lembrar aqui que quantas vezes a gente esquece disso. E aí se envolve com pensamentos e sentimentos mesquinhos, com vaidades, com egoísmos, com orgulhos. Eu sou melhor do que fulano. Eu visto isso, fulano veste aquilo. Tudo isso é futilidade. Até o próprio corpo nosso, tanto do rico como do pobre, vai virar pó, volta para a matéria. Então, por que tudo é emprestado, tudo é uma roupagem emprestada a nós, que passa, inclusive, rapidamente? Por que muitas vezes nós ainda caímos nessas armadilhas inferiores de ficar se valorizando mais do que os outros? Nós não podemos valorizar mais esses vínculos terrenos do que a Deus. Deus e os valores espirituais, esses têm que ficar em primeiro lugar na valoração. É amar mais a nós do que a Deus? Ao contrário, é amar mais a Deus do que a nós.
Estamos aqui de passagem, a nossa pátria é lá junto ao Pai. Então, devemos honrar nossos pais, abraçar mais nossos irmãos, cuidar mais de nós, nos alimentando corretamente, fazendo aquele exercício físico que muitas vezes não gosta e que precisa ser feito com perseverança, se aceitando com a aparência atual. Quantas vezes, não tenho nada contra, mas vou citar, quantas vezes eu encontro pessoas, inclusive próximas a mim, que não se aceitam, não aceitam sua cor, não aceitam seu corpo, e fica pintando uma tatuagem ali, uma tatuagem aqui, de modo que chega a pintar todo o corpo. Por quê? Porque não se aceita como é. E a velhice, quando vai chegando? Né? Tem até a música de Oswaldo Montenegro, A Lista, quem se lembra. Né? Nós não damos tanto valor quando o tempo vai passando às coisas como dávamos antes. Né? Então, o tempo passa, a gente amadurece e muita coisa muda. Não é só o envelhecimento da pele, mas é principalmente o amadurecimento da nossa mente. Então, tudo passa. E a gente precisa aprender a conviver e a se aceitar. Então, amar nossa família, não mais que a Deus. É esse o cuidado, é esse o alerta desse texto. Pois nós não nascemos nessa família em que estamos por acaso, né? Nós estamos na família que precisamos, não necessariamente que essa é uma família eterna, mas, por ora, nessa experiência, é essa a família que necessitamos. Então, vamos amar sem medo e nunca, jamais odiar. Apenas precisamos valorar esse amor diferente do amor que se tem ao Pai. E aí a gente pode pensar o quanto Jesus nos pede com profundidade para também renunciarmos a alguns prazeres, renunciarmos a alguns valores que ainda habitam em nós com muita importância. Claro que não vamos odiar aquele parente difícil que está ao nosso lado, que a gente sequer aprendeu a suportá-lo. Mas, ao contrário, Jesus pede que esse irmão seja amado com mais afinco. Esse é mais especial e requer de nós mais esforço de compreensão. É ele a ferramenta da nossa evolução, indo buscar em outros textos que a gente já passou por eles. Então, é deixando tudo para dar atenção a esse irmão especial, sem julgamentos, despojado dos nossos conceitos, que um dia estaremos indo ao encontro de Jesus. Porque lembremos sempre disso. A gente precisa fazer o máximo pelo nosso próximo, o máximo que puder, com amor. Mas esse amor ainda não é o mesmo amor que a gente tem a Deus. É isso que significa.
Lembremos que Jesus diz que o que fizeres a um pequenino e necessitado é a mim que o fazes. Então, não esqueçamos disso quando a gente estiver pensando ou sentindo esse texto do Evangelho de hoje. Tem um vídeo de Divaldo Franco, intitulado Sobre o Quarto Mago, que ele conta a história de um rei que largou tudo e foi ao encontro de Jesus, levando consigo 3 gemas valiosas para presenteá-lo. E pelo seu caminho, o que encontrou foi uma vila de leprosos para cuidar. E quando encontrou Jesus, de verdade, tudo ficou esclarecido, porque Jesus lhe disse: tu me encontraste no doente, a quem lavou as feridas. Tu me deste o ouro quando utilizaste para manter o necessitado. A mensagem de Jesus hoje é para nós amarmos incondicionalmente o nosso próximo, mas não exatamente como a Deus, e sim como Deus nos ama. Deus nos ama intensamente e pede que amemos o nosso próximo, na mesma moeda que somos amados. Isso é diferente do nosso amor a Deus. Sempre ter esse cuidado de fazer essa diferença. E não esqueçamos, como tem essa pequena mensagem de Divaldo Franco conta, que é nosso irmão a figura de Deus materializado no nosso caminho. Por isso que Jesus diz que quando se encontra o doente e cuida, estamos cuidando dele. Dessa forma, como é que se pode odiar aquele que representa o próprio Deus ao nosso redor? Então, jamais podemos entender essa palavra odiar neste contexto. Ela tem outro significado, com certeza. Então, já está fechando o nosso horário, eu vou só trazer mais uma mensagenzinha, lembrando que os papéis da vida material, eles são mutáveis, né? Não é raro que um avô agora é neto, né? Que um filho amanhã poderá ser uma mãe. Os papéis mudam. E Jesus nos diz: quem ama mais a seu pai, seu filho, seu ente querido do que a mim, não é digno de mim. Porque esse título, meu pai, minha mãe, meu filho, ele muda. Então, a gente não pode se apegar tanto a isso. Então, convido a todos para a gente fazer a nossa prece, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, que tanto veio trazer essas lições valiosas para nós. E façamos aí essa prece, mentalizando e conversando com esse nosso irmão amado. Senhor, te pedimos a luz que clareia os caminhos, dá-nos tua luz que verte generosa do teu coração, para que possamos identificar de maneira precisa e urgente aquilo que nos afasta de ti e nos causa tanto mal-estar e sofrimento. Ajuda-nos a ver o que podemos fazer em benefício de todos. Que o céu nos auxilie nessa conexão convosco.
Mostra-nos, ó Senhor, o que se pode mudar em nós mesmos, de forma que não perturbemos mais aqueles com quem convivemos, e para que nos tornemos melhores, fazendo a mudança que o mundo precisa primeiro em nós, porque não a queremos só para nós, que possamos ser agente da tua luz por onde formos. Derrama essa luz sobre todos os irmãos, dá-nos forças para rompermos as amarras do egoísmo que nos torna cativos, de um passado que queremos remover e esquecer. Com esta prece, queremos envolver todos os desencarnados que estão nos nossos lares, envolver através da equipe espiritual de socorristas, que vai a cada canto do nosso lar, que vai até onde o nosso pensamento alcança, que esses irmãos sejam socorridos, sejam levados para o amparo e a proteção necessária. Envolvamos também todos os irmãos ainda encarnados, neste mês de setembro, em que se trabalha tanto as emoções, o nosso aparelho mental, a questão das ideias suicidas, do amor a si mesmo. Envolvamos cada irmão também encarnado, necessitado desse abraço do Cristo, que pode ser levado através tanto de nós encarnados, como através dos espíritos de luz que estão aí como instrumentos do Mestre Jesus. Assim seja. Passo a palavra para a Francisca. Gratidão a todos. Obrigada, minha irmã, que assim seja. E assim, Mestre Jesus, com essa prece, pedimos à espiritualidade amiga, os trabalhadores da luz, fazer uma varredura em todos os lares. E se aí encontrar algum irmão ainda em sofrimento, que ele possa ser acolhido e levado a uma colônia espiritual, a um hospital. Pedimos também que todas as energias deletérias possam ser transformadas em luz, em paz, em amor, em fraternidade entre as pessoas. E assim, Mestre Jesus, pedimos a espiritualidade maior ao mentor da casa, Dr. Bezerra Menezes, permissão para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz, muita luz e muito amor no coração a todos vocês. Um abraço fraterno e até amanhã.